Assim está escrito em Zacarias capítulo 10, versículo do 1 ao 4. Zacarias capítulo 10, versículo do 1 ao 4. Estou utilizando a nova versão transformadora, a NVT 2021. É o aplicativo que eu uso para fazer vídeos. Peçam ao Senhor chuva na primavera, pois ele forma as nuvens de tempestade, e ele enviará aguaceiros para que todos os campos se tornem pastos verdes. Versículo 2. Os ídolos do lar dão conselhos inúteis. Os adivinhadores só predizem mentiras, e os que interpretam sonhos proclamam falsidades que não trazem nenhuma consolação. Por isso meu povo anda sem rumo, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Versículo 3. Minha ira arde contra seus pastores, e eu castigarei esses líderes, pois o Senhor dos Exércitos chegou para cuidar de Judá, seu rebanho. Ele o tornará forte e glorioso, como um majestoso cavalo de batalha. Versículo 4. De Judá virão a pedra angular, a estaca da tenda, o arco para a batalha e todos os governantes. Essa profecia se dirigiu ao juízo contra o povo de Israel, contra os judeus. E isso se consumou no juízo do ano 70, que foi considerado como o final dos tempos, contra os israelitas. Foram cobradas as contas deles. Era para ter ficado tudo lá. Não era para ter passado nada depois do ano 70. Mas passou. Passou a mesma situação que os pastores que cuidavam das ovelhas, a mesma forma que os líderes estavam tratando as ovelhas, conduzindo o povo de uma forma errônea, pessoas sem comando, assim é nos dias de hoje. Infelizmente, essa passagem ela era para ter sido temporal, era para ter terminado no ano 70, no juízo, mas ela passou. E ela veio primeiro século, segundo século, terceiro, quarto, quinto e século 21. Estamos aqui na mesma situação da profecia quando foi dita pela boca do profeta Zacarias. 600 e pouco, 500 e poucos anos, eu não procurei aqui a data, porque eu não me apego muito à data, eu só jogo mais ou menos, entre 700 e 500 anos, foi naquele meio ali, foi escrito, porque não dá para confiar, vou confiar nesses historiadores? Não dá para confiar muito. Então, da mesma forma que as ovelhas eram conduzidas de uma forma errada naqueles dias, estavam dispersas, que a ira do Pai estava sobre aquele povo, acontece nos dias de hoje, com a mentira, com o engano, com a fraude, com as manobras, com a manipulação em cima das pessoas, fazendo-as viver como judeus, como israelitas, colocando sobre elas, sobre os fiéis, sobre as pessoas que frequentam essas chamadas igrejas, colocando fardos, como Pedro disse em Atos, que nem, ele falou assim, nem nossos pais suportaram, e agora vocês querem colocar esse fardo, esse jugo sobre os gentios. Então a religião, os líderes, os ditos pastores, bispo, padre, os líderes religiosos numa forma geral, faz o quê? Coloca o fardo, o jugo do Velho Testamento sobre o lombo das pessoas, que nem os antigos conseguiram suportar. É tanto preceito, é tanto mandamento, que a pessoa que frequenta a maioria, muitos, não sei se a maioria, que frequenta esses lugares, essas arapucas chamadas igrejas, com fardo, com tristeza. Muitos vão triste, atrás de buscar Deus, atrás de buscar o Espírito Santo. Muitos vão triste, vão cabisbaixo. Chega a semana de pagamento, então, no primeiro e no segundo domingo do mês, é comer pão, beber suco, é a oferta da viúva pobre, é o dízimo dobrado, triplicado,
é campanha, é voto. Pega-se uma reunião deles da hora que começa. Vamos dizer que demora 1h30, é 8, 10 tipo de envelope. É tanto envelope. Aí começa o leilão. Pega esse envelope, você que tem 1 milhão, 100 milhões, 10 mil, 5 mil, 1.000. Aí depois de 2 horas falando, aí você pode pegar com 100 reais. Fazendo aquela pressão psicológica na cabeça da pessoa, sabe? Se você não pegar, se você não pagar, se você não fizer, Deus não faz nada por você. Mostrando um Deus de escambo, mostrando um Criador, mostrando um soberano como sendo um objeto de troca. Da mesma forma que a ira do Pai estava sobre os líderes naqueles dias do profeta Zacarias, esteve assim no juízo do ano 70 e está assim nos dias de hoje, devido aos enganos, devido às manobras, devido à mentira. Está claro, Jesus disse quando ele iria voltar, e Yeshua mostrou, olha, antes que vocês, alguns aqui, passem pela morte, vocês verão o Filho do Homem vir em seu reino. Mateus capítulo 17, versículo 27 e 28. Aí você mostra isso para um líder não, para um religioso que é filhote de líder. Você é louco, você é um herege, você é isso, você é aquilo. Mas está escrito, não é assim. Porque eles não podem mostrar que Jesus já voltou para os fiéis. Senão os fiéis vão parar de dar dinheiro. Senão os fiéis vão parar de frequentar essas choupanas das trevas. Eles vão parar. E aí, os líderes vão ter que fazer o quê? Trabalhar. Com quase 12 milhões de desempregados, eles vão arrumar emprego de quê? Se tiveram uma boa parte de suas vidas nas manobras, nos enganos e nas mentiras. Então tem passagens, principalmente das profecias, que são atemporais. Deveriam ser temporais. Esta passagem de Zacarias 10, do versículo 1 ao 4, deveria ter sido uma passagem temporal, deveria ter se acabado lá, no ano 70. Mas não. Minha ira arde contra seus pastores, e eu castigarei esses líderes. Olha no versículo 3 de Zacarias 10. Então a hora desses lobos está chegando. Demorou aí quase 2000 anos, mas está chegando. Está o YouTube aí crescendo, pregadores da graça brotando igual carrapicho. E vamos aproveitar. Porque pode se preparar, que algo tenebroso está vindo pela frente. Bloqueio de canais. Imagine quando essas potências, essas sinagogas... Você sabe de quem eu estou falando? Do dedinho, do chapelão, daquele mala cheia. Quando os cofres deles, porque já está se esvaziando. Mas você imagine quando o cofre dessa galera começar a minguar de vez. E eles são envolvidos com política. A politicagem está dentro desses lugares. Chega nessa época de eleição. Em época de eleição, aonde é que esses políticos vão? Nas sinagogas, com 10, com 100, com 1 milhão, com 2 milhões de fiéis. Por quê? Lá tem voto. Lá elege vereador, deputado. Então, essa nossa alegria aqui, eu acredito que tem prazo determinado. Alegria sim, no sentido de anunciarmos a graça de Deus. Porque pode tirar o canal do YouTube, pode fazer o quê? Que nós estamos libertos, nós estamos livres. E não precisa de ninguém falar na mente dos filhos eleitos do Pai, porque é Ele mesmo que dá o entendimento. Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Depois daqueles dias, diz Deus, eu imprimirei as minhas leis na mente e no coração deles. Não vai precisar de mais ninguém falar de mim, porque todos me conhecerão. Isso ocorreu no ano 70. E o próprio Criador está em nosso espírito, está no nosso entendimento. Não precisa de ninguém, mas estamos falando porque estamos tendo a oportunidade.
Mas se essa oportunidade for tirada, se esse espaço no YouTube for tirado, amém. Amém. Glória a Deus. Minha ira arde contra seus pastores, e eu castigarei esses líderes, pois o Senhor dos Exércitos chegou para cuidar de Judá. 2000 anos. Quase 2000 anos. Dízimo nunca foi dinheiro. Campanha, voto, preceitos da lei, batismo nas águas, profanação. Com isso anulam o sangue que verteu da cruz. Adivinhos, pessoas que ficam psicografando, mortos que voltam para falar com o vivo, coisa que é impossível. O espírito não tem experiência na carne e a carne não tem experiência no espírito, nas coisas. Cada um tem um lar. A carne, o lar é nesse céu, nesse ambiente. O espírito, o lar é celestial, onde não entra nem comida nem bebida. Não tem riqueza, não tem orgulho, não tem soberba, não tem inveja. Então assim é, meu amado irmão e minha amada irmã. Só mudou a época, só mudou o período, a data, o tempo. Só mudou esse espaço. 600, 700 anos antes de Cristo e quase 2000 anos depois de Cristo, está aí as mesmas maracutaia daqueles dias. A mesma tristeza para o Criador daqueles dias está nos dias de hoje. Nos dias de hoje, agora que eu estou falando dessa geração, mas isso vem há séculos, entristecendo. Aí vem o castigo, vem aí enchente, desabamento, destruição, desgraça, morte, tragédia, estupro, roubo, latrocínio. Pai mata filho, filho mata pai. Está aí. Aí a pessoa, onde está Deus? O eterno Criador está no seu espírito, mas você não sabe disso? Você acha que ele ainda está lá no céu? Pai nosso que estás no céu. Não, é Pai nosso que está em nós. Santificado já foi o nosso espírito. Está em nosso espírito o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a oração dos que creem que o Elohim, que é o Senhor, que é o Espírito, está em seu espírito. É Pai nosso que está aqui. Eu falo porque eu creio porque eu li, e eu li porque o Espírito mostrou onde está escrito. Amém? Então a ira do Pai está sobre esses líderes e a hora deles está chegando. Não vai demorar, não. Amém? Então eu vou deixar essa mensagem com você. Eu espero ter sido proveitoso de alguma forma. E se foi útil para você, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos adiante, falando das maravilhas do Senhor que é o Espírito, falando da graça maravilhosa, da soberania do Pai, da soberania, do poderio do Criador em nossa vida, em nossa mente e nosso entendimento. Quem sabe essa mensagem possa avivar pelo menos uma alma. Quem sabe essa mensagem pode pacificar uma família. Quem sabe essa mensagem possa pacificar uma tribo indígena. Quem sabe essa mensagem pode pacificar uma nação. É nas coisas simples e humildes que o Criador se revela. Assim eu creio. É na simplicidade de Cristo que nós devemos caminhar. É na humildade, na confiança, sabendo que cada passo nosso é Ele quem administra. A logística da nossa vida, quem administra, é o Senhor que é o Espírito, é Cristo em nós. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir, e que a graça, a paz, o amor e as provisões do Pai, do Eterno, do Criador, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.